Olá, este é mais um episódio e eu sou Patrícia Viegas, no podcast do Tapete para a Vida. Então este episódio, se calhar devia ter sido o primeiro episódio do podcast, porque este é exatamente o episódio que fala do porquê do tapete para a vida, mas eu decidi que todos os episódios neste podcast são importantes, porque são sobre experiências, sobre vivências, sobre situações que vivemos, não só no yoga, mas na nossa vida, sobre reflexões que eu vou fazendo e tendo. Por isso o podcast nunca é só sobre o yoga, mas tudo faz parte e tudo é yoga, na minha opinião. E exatamente por isso é que o meu podcast chama-se Do Tapete para a Vida, porque o yoga está em tudo o que nós vivemos, mas também está no tapete. E a parte prática acaba também por ser um reflexo, muitas vezes, daquilo que nós vivenciamos, experienciamos, sentimos. E então, se nós formos fazer a nossa prática de uma forma muito consciente, conseguimos percepcionar o que é que está a acontecer dentro de nós e à nossa volta, na nossa vida. E não tocando na filosofia, porque a filosofia do yoga é um mundo, e eu costumo dizer que é um manual, entre aspas, de saber viver. Porque toda a filosofia do yoga transmite-nos os conhecimentos para saber como lidar com cada situação da nossa vida, com todas as questões que todo o ser humano, no fundo, tem. Não há um ser humano que não tenha estas situações e que a filosofia, né, os ensinamentos do yoga, não nos ajudem a saber lidar, ok? Depois vai de cada um se queremos aprofundar ou não, pronto. Mas não entrando pela filosofia hoje, falando só da parte prática, apesar de na minha prática de yoga, na minha forma de ensinar, eu ensino sempre com a filosofia, com os sutras. Acho super importante e muitas vezes buscamos metodologia também, porque tudo se adequa e tudo faz parte e tudo se liga e só assim é que faz sentido. Então nas minhas aulas eu, por acaso não, faz-me mesmo muito sentido transmitir o conhecimento e depois cada um leva aquilo que tiver que levar e o que é seu, mas eu transmito aquilo que me foi ensinado porque para mim só faz sentido assim, porque é uma parte muito importante, não desfazendo da parte prática, que é para onde nós vamos olhar hoje e para onde nós vamos nos dirigir hoje. Então do tapete para a vida é exatamente esta questão de quando nós vamos a uma aula de yoga, muitas vezes acontece, e eu tenho às vezes alunos que eu sinto isso, nós vamos para a prática de yoga pelo corpo, porque ou queremos mais flexibilidade, ou queremos uma atividade que precisamos de trabalhar o nosso corpo, ou simplesmente porque queremos estar um bocadinho mais fit. Ou seja, não vamos com aquela questão do que é que eu venho aqui fazer. Então, uma das primeiras coisas que eu faço na minha prática, na minha forma de ensinar, é que cada um que está na minha aula tenha uma intenção. Pense naquele momento, na intenção, no propósito. E depois, então, sim, temos o mantra, temos o pranayama e então as asanas. E começando pelo pranayama. O pranayama é aquela forma de podermos conectar com esta essência espetacular que é a nossa vida através da nossa respiração. Porque a nossa respiração é a vida dentro de nós, é a vida que nos permite estar aqui. Então, conectar-nos com essa essência da vida em cada respiração, trazer consciência à nossa respiração, podermos aprofundar a nossa respiração e perceber o que é que ela tem para nos dizer. Porque a respiração tem muito para nos dizer sobre nós. Então, quando há um pranayama, quando há umas respirações conscientes, há uma puxada de presença para o momento, ok? O instrutor, o professor, o que for, ajuda-nos, ou mesmo nós sozinhos na prática, ajuda-nos a trazer para o presente e para o consciente, para o momento, começando a desligar daquilo que está lá fora, daquilo que aconteceu, daquilo que... E não quer dizer que não haja pensamentos, porque a nossa mente, no fundo, nunca irá parar. A nossa mente constantemente irá ter pensamentos e pensar em coisas e buscar coisas que nós vivemos ou que ainda vamos viver e que estamos preocupados com isso. O truque é voltar ao presente, é voltar à respiração e direcionar a nossa mente para um lugar que esteja a acontecer aqui e agora. E mesmo que ela volte para outro lugar,
que vá lá para fora, nós voltamos a trazer essa consciência. Então a respiração no início de uma prática tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com o puxar para o presente e podermos desligar daquilo que te ficou lá fora, para depois então trazermos consciência a nós e ao corpo. E então é aqui que começa, né? Com a nossa respiração. Então quando começamos as nossas asanas, seja elas quais forem, as mais exigentes, as mais desafiadoras ou as mais simples, elas têm sempre algo para nos dizer sobre nós. Não só sobre o nosso corpo, porque obriga-nos a trazer, entre aspas, a trazer consciência ao corpo, porque muitas vezes nós cuidamos do corpo porque nos alimentamos bem ou porque nos vemos ao espelho a ver se estamos arranjadas ou arranjados, mas a verdade é que se não nos preocupamos tanto com o nosso corpo, a não ser que haja uma pequena dor. Muitas vezes isto acontece. Uma pequena dor aqui, uma pequena dor ali. Porque o corpo é o nosso meio de transporte. Só que o corpo é mais do que isso. O nosso corpo é um templo. E é neste templo que nós vamos viver até chegar o nosso dia de partida. Então, o yoga ajuda-nos muito também a trazer essa consciência para o corpo, a sentir o nosso corpo, a estar presentes no nosso corpo. E não é algo que seja fácil de fazer nas primeiras aulas, ok? É algo que se vai praticando e ganhando, assim como nos pranayamas, nas respirações. Tudo no yoga é necessário prática. E não é necessário fazer imensas e diversas asanas diferentes, porque não é essa a intenção do yoga. O menos é mais. Ou seja, fazer várias asanas, ou algumas asanas, mas várias vezes. Okay? É esta a intenção do yoga. Aprofundar e aperfeiçoar as asanas que nós escolhermos. E podemos usar variações diferentes, podemos até acrescentar uma ou outra asana diferente, mas a intenção mesmo é que nós possamos aprofundar e não é preciso exigirmos demasiado de nós. Okay? É mesmo irmos ao básico, ao essencial e podermos sentir e melhorar cada asana, cada postura. Asana significa, em português, na tradução de sânscrito, postura, assento, a forma como eu me posiciono, a forma como eu estou. Então eu sinto que cada asana, a palavra asana por si só, seja ela qual for a postura que nós estejamos a fazer, traz-nos muito isto, a forma como nós nos posicionamos na nossa vida, perante os desafios, perante os momentos alegres, perante os momentos de amor, de tristeza, a forma como nós nos posicionamos na vida, ok? Então, asana, as posturas, traz-nos muito esta consciência da forma como nós nos posicionamos e com certeza, todos os dias e a cada momento do nosso dia, a mesma asana pode ter uma forma completamente diferente e um sentir completamente diferente, porque nós vamos mudando ao longo do dia. Então, só por aí, a asana tem este impacto de nos trazer consciência. Espera aí, esta é a minha postura, como é que eu me sinto? Se tenho os ombros mais fechados, fechando o peito, se tenho os ombros mais para trás, com o peito aberto, como é que eu me posiciono? Okay? E nós, se estivermos conscientes e atentos, vamos percebendo que naquele momento, a forma como nós estamos naquela postura não tem só a ver com aquele momento, mas tem a ver connosco, internamente, e como nós nos colocamos na vida. Segundo ou terceiro e por aí fora, não vou estar a contabilizar, cada postura traz-nos algo, ok? Eu vou se calhar falar das mais essenciais. A Tadasana, não é? A postura da montanha, é aquela postura em que nós estamos de pé. Então, muitas vezes eu sugestiono que vocês possam fechar os olhos e sentirem-se, porque apesar de termos os pés unidos, temos os dois pés assentos no chão, não deixa de ser uma postura de equilíbrio. Então, sentir como é que nós estamos por dentro, como é que nós, trazendo o olhar para dentro, interno, como é que nos sentimos de olhos fechados naquela postura vulnerável, ali parados, com os pés unidos, numa postura íntegra, segura, estável, mas como é que nós estamos? O corpo balança, se não balança? Então as posturas de equilíbrio acabam sempre por ser um convite a percebermos como é que nós estamos na nossa vida, se conseguimos nos centrar, o que é que nos tira do centro. Eu peço sempre aos alunos para fazerem esta introspeção quando estão numa postura de equilíbrio, seja ela qual for, mais desafiante, menos desafiante, não interessa,
de observar o que é que nos tira o equilíbrio, o que é que nos tira do centro. Se foi um som, se foi um pensamento, se foi algo que a nossa visão olhou, o que é que nos tira desse lugar tão centrado, porque as posturas de equilíbrio enraizam-nos no momento presente. Então, quando nós temos dificuldade em estar equilibrados, pode significar, não tem que ser linearmente assim, mas pode ser uma questão de observarmos o que é que nos tira do centro, onde é que nós estamos mais focados, que não estamos focados no momento presente. Porque as pessoas de equilíbrio são mesmo esse convite de nos focarmos num lugar, num ponto, em algo e sermos capazes de estar ali, presentes, só naquele momento a respirar e olhar para aquele ponto, ou então de olhos fechados e focados dentro de nós. Se for nesse patamar de prática que nós estejamos. Então é muito isto, as pessoas de equilíbrio trazem sempre este convite e trazem-nos esta possibilidade de nos reenraizarmos no presente, de estarmos aqui e agora, não importando o que ficou lá fora e no que está à nossa espera a seguir. Assim como todas as posturas invertidas trazem-nos esse novo olhar sobre o sítio onde nós estamos, um novo olhar sobre o nosso corpo, um novo olhar sobre a vida. É esse o convite das posturas invertidas. E as posturas de força, da nossa resiliência, da nossa capacidade de manter-nos no momento presente, de manter-nos naquele esforço saudável. Posturas como a Virabhadrasana, de guerreiro, que nos traz essa força, essa coragem, essa amplitude, essa abertura de coração, como a Bhujangasana. Todas as posturas que nos abrem o coração, que nos dão esse convite de nos abrir o peito, de podermos olhar e estar na vida de peito aberto, mesmo com medos, mesmo com os nossos receios normais de ser humano, que possamos estar nessa abertura, nessa expansão. Então, se nós fizermos a prática com esta consciência, que começarmos a observar-nos, começarmos a olhar, a sentir o que é que essas posturas nos trazem para além do físico, para além das dores musculares, para além do desconforto que possa nos causar em certas posições e num determinado tempo naquela postura, observar-nos o que é que elas nos fazem sentir e para onde é que nos temos que direcionar, para onde é que nós temos que ir, porque é esse o convite da prática. Não é só uma questão de física, trabalhar musculatura Não, é muito mais do que isso, a flexibilidade, é muito mais do que isso, é um convite para olharmos para dentro e perceber o que é que elas nos fazem sentir, nos fazem, trazem ao de cima, o que é que elas nos mostram. Então acho que a prática do yoga é muito isto. E a Shavasana final, que é aquela Shavasana que é o momento em que nós nos entregamos totalmente, assim como o Balasana, em que nos rendemos, em que nos entregamos, em que simplesmente nos permitimos estar, para integrar toda a prática, para integrar tudo aquilo que foi sentido fisicamente, emocionalmente, o que é que surgiu dentro de nós e poder nos entregar e simplesmente estar nesse estado de morte, entre aspas, para podermos renascer a seguir à prática para um novo dia ou para um fim do dia mais tranquilo, mas que possamos, a Shavasana é esse convite de simplesmente morrer, entre aspas, e permitir-nos estar, entregar-nos àquele momento, integrando e acolhendo tudo aquilo que foi surgindo durante a prática, para que possamos renascer com toda essa nova informação, com toda essa nova integração e levarmos então da prática para a vida aquilo que a prática nos ensinou, aquilo que a prática nos mostrou. E todos os dias, mesmo com as mesmas asanas, ela vai nos mostrar coisas diferentes, porque nós estamos sempre diferentes todos os dias, a cada momento. E ainda bem, porque não fazia sentido se fosse diferente, né? Há uma evolução, há um caminho que parece que às vezes damos um passo atrás, mas que não é assim, estamos a continuar a evoluir e a crescer. Então todos os dias são diferentes, portanto todas as práticas, mesmo que sejam iguais, com as mesmas asanas, são diferentes. A fluidez, a forma como sentimos o corpo, a forma como vivemos a prática, como sentimos cada asana, como ela flui, como ela se estabelece. Então é isto,
Quando eu digo do tapete para a vida, é podermos sentir na prática, no corpo, no físico, e podermos levar depois para a nossa vida, sermos mais flexíveis com os outros, com aquilo que nos acontece, termos esta postura de assento, de postura assertiva, raizada, centrada, que possamos nos mover e até ter esta, nas posturas de equilíbrio, esta capacidade de nos movermos de um lado para o outro, mas manter-nos centrados, se for necessário. E é isto, manter-nos presentes, conscientes, centrados, é isto que praticamos com a vida e é isto que devemos levar para a vida, com os outros, connosco, com as situações que nos envolvem, que nos rodeiam. Então, quando eu falo e tenho este podcast, o tapete para a vida, é mesmo isto, é levar daquilo que nós vivenciamos na nossa prática física, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós recebemos dentro de nós, pegar nisso e levar para lá para fora, com os outros, para connosco, com as situações, podermos manter-nos centrados, equilibrados e com coragem, com esta força, com este dinamismo, com esta flexibilidade para aquilo que a vida nos traz. Para mim é isto que o convite da prática nos traz para a nossa vida. E pronto, era só esta reflexão, esta forma de pensar e que acho que faz sentido, pelo menos para mim faz muito sentido e é isto que eu tento levar aos meus alunos. Espero que também tenha feito sentido, que possas levar alguma coisa contigo ou que tenhas ganho curiosidade em praticar uma aula de yoga e que possas ir com esta consciência. Obrigada por me ouvires. Namastê.